O que é preciso para que uma pessoa, ou até mesmo um navio colossal, desapareça sem deixar qualquer rastro? Não falamos de um simples caso sem solução, mas de um vazio absoluto. De um momento em que a realidade se rompe, e alguém simplesmente some do convés de um navio em calmaria, das profundezas de uma selva remota ou de uma praia costeira tranquila. Esta noite, mergulhamos no enigma do inexplicável. Histórias de homens famosos e cidadãos comuns que um dia deram um passo e nunca mais voltaram a ser vistos. Teriam sido vítimas de um crime, de um acidente ou de algo que ainda não conseguimos compreender? Estas são as ausências que se recusam a ser esquecidas, onde cada pista parece apenas tornar o mistério ainda mais profundo. O misterioso desaparecimento de Rudolf Diesel. Na história da inovação, poucos nomes ecoam com tanta força quanto o de Rudolf Diesel. Ele foi o homem que, literalmente, colocou o mundo em movimento com um motor que redefiniu a indústria, o transporte e a guerra. No entanto, o capítulo final de sua vida não é uma história de triunfo, mas sim um dos mistérios mais persistentes do século XX. Em 1913, no auge de sua fama mundial, Rudolf Diesel embarcou em um navio a vapor e desvaneceu na noite, deixando para trás um legado de genialidade e um redemoinho de perguntas sem resposta. Seu sumiço, ocorrido às vésperas da Primeira Guerra Mundial, desencadeou um turbilhão de especulações que, mais de um século depois, ainda não se dissipou. Nascido em Paris, filho de pais bávaros, em 1858, Rudolf Diesel foi um engenheiro visionário. Um gênio celebrado por conceber e desenvolver o motor de combustão interna por ignição por compressão. Em uma era dominada pela ineficiência do vapor, Diesel visualizou algo radicalmente diferente. Um motor que pudesse oferecer uma eficiência térmica sem precedentes. Ele não buscava apenas a eficácia, buscava a democratização da energia, sonhando com uma máquina que pudesse empoderar artesãos e pequenas empresas. Apresentou sua primeira patente em 1892, após anos de experimentos perigosos que quase lhe custaram a vida. Ele construiu protótipos de sucesso. O brilho de seu design não residia apenas na eficiência, mas em sua assombrosa flexibilidade. Notavelmente, seu motor podia funcionar com uma variedade de combustíveis. Um dos primeiros modelos rodou com óleo de amendoim, um ato de presciência fascinante que antecipou o movimento moderno dos biocombustíveis. Essa adaptabilidade significava que a potência de seu motor poderia alcançar os cantos mais remotos do mundo, lugares sem acesso fácil ao carvão ou ao petróleo. Em 1912, a invenção de diesel era um sucesso global estrondoso. Mais de 70 mil motores diesel zumbiam em fábricas, navios e geradores por todo o planeta. O próprio diesel havia se tornado um ícone da era industrial, uma figura rica, respeitada e celebrada por uma inovação que estava transformando a civilização. Mas essa imagem de sucesso escondia uma realidade sombria. Na noite de 29 de setembro de 1913, Diesel embarcou no SS Dresden, um navio a vapor que partia de Antuérpia, na Bélgica, com destino a Harwich, na Inglaterra. Não era uma viagem de lazer. Diesel tinha uma agenda crucial. Planejava participar da inauguração de uma nova fábrica de motores. E, o mais importante, tinha uma reunião agendada com altos oficiais da Marinha Real Britânica. O almirantado estava profundamente interessado em instalar seus motores em sua crescente frota de submarinos. Diesel jantou a bordo, aparentemente de bom humor. Por volta das 10 da noite, retirou-se para sua cabine, a de número 18. Antes de fechar a porta, pediu a um comissário que o acordasse pontualmente às 6h15 da manhã seguinte. Era o pedido de um homem com planos, um homem que esperava ver o amanhecer.
Naquela manhã, o comissário bateu à porta da cabine 18. Não houve resposta. Bateu novamente, desta vez mais forte. Apenas o silêncio do navio e o murmúrio do mar. Usando uma chave mestra, ele abriu a porta. A cena que encontrou era mais inquietante do que uma simples cabine vazia. O quarto estava impecável, mas reveladoramente, a cama não havia sido usada. Os lençóis estavam intactos. Sobre o leito, uma camisola limpa estava cuidadosamente estendida. Na mesa de cabeceira, seu relógio de pulso permanecia onde ele o havia deixado, como se tivesse se preparado para dormir, mas o ato nunca tivesse se completado. Era uma cena congelada no tempo. O alarme foi dado. Uma busca frenética varreu o navio, mas Rudolf Diesel não estava lá. Então, as pistas mais sinistras foram encontradas no convés de popa. Ali, sob a amurada, protegidos do vento, estavam o chapéu de Diesel e seu casaco, este último cuidadosamente dobrado. A organização do ato era arrepiante. Não sugeria uma queda acidental nem uma luta violenta, mas um momento de deliberação. Parecia que Diesel havia caído ao mar durante a noite em algum lugar nas águas geladas do Canal da Mancha. Aproximadamente 10 dias depois, em 10 de outubro, a tripulação de um navio holandês no Mar do Norte deparou-se com algo flutuando na água. Eram restos mortais em avançado estado de decomposição, irreconhecíveis. Cumprindo o sombrio costume marítimo da época, os marinheiros recuperaram os objetos pessoais das roupas do homem. Uma carteira, um estojo de óculos, um porta-comprimidos, e devolveram o que restou ao mar. Dias depois, o filho de Diesel, Eugen, identificou esses itens. Pertenciam, sem dúvida, ao seu pai. A trágica confirmação silenciou qualquer esperança. Rudolf Diesel havia encontrado seu fim no oceano. Mas o como e o porquê de sua partida estavam apenas começando. Após o desaparecimento, surgiram pistas que pintavam um retrato profundamente conflituoso do inventor. Pouco antes de sua viagem, Diesel entregou à sua esposa, Marta, uma bolsa, instruindo-a enigmaticamente a não abri-la até uma semana depois. Quando Marta finalmente abriu o pacote, com o marido já desaparecido, encontrou 20.000 marcos alemães em dinheiro. Junto ao montante, havia extratos financeiros que revelavam uma verdade chocante. As contas bancárias da família estavam quase vazias. O gênio que motorizou o mundo e construiu uma fortuna estava, em sua vida pessoal, essencialmente arruinado. Apesar de sua fama e do sucesso comercial avassalador de seu motor, Diesel sofrera graves reveses financeiros. Fora um investidor incauto, incapaz de navegar pelas águas traiçoeiras das finanças com a mesma destreza com que navegava pelos princípios da termodinâmica. Ele mantinha a fachada de um industrial próspero, mas a realidade era a ruína. Talvez a pista mais perturbadora tenha sido encontrada em seu diário pessoal. Na página correspondente à data de sua partida, 29 de setembro de 1913, havia sido desenhada uma pequena cruz. Seria uma premonição, um plano, ou simplesmente o símbolo de um homem marcando o dia em que seu sofrimento terminaria? Oficialmente, as autoridades, armadas com as evidências da ruína financeira, problemas de saúde e as pistas deixadas por ele, consideraram sua morte como um provável suicídio. Era a imagem de um homem acuado pela vergonha, que escolheu as profundezas do oceano em vez da humilhação pública. No entanto, essa teoria tem falhas fundamentais. Embora estivesse endividado, Diesel possuía algo muito mais valioso do que dinheiro no banco. Ele detinha as patentes de uma das invenções mais revolucionárias da história. A Marinha Real Britânica o esperava em Londres para discutir um contrato que poderia ter resolvido todos os seus problemas financeiros da noite para o dia. Por que tirar a própria vida no exato momento em que estava prestes a assegurar,
Outro triunfo massivo. E por que um homem tão metódico não deixou uma nota de despedida clara? Desde o momento do sumiço, teorias de crime capturaram a imaginação do público. A mais convincente foca na espionagem. O ano era 1913. A Europa era um barril de pólvora. Uma feroz corrida armamentista naval crescia entre Alemanha e Grã-Bretanha. O motor de diesel não era apenas uma maravilha industrial. Era uma arma estratégica. Sua eficiência o tornava o motor ideal para os submarinos, os U-boats, que logo seriam o terror do Atlântico. Rudolf Diesel, um cidadão alemão, dirigia-se à Inglaterra para entregar essa tecnologia ao principal rival naval de sua pátria. Para muitos nacionalistas alemães, isso era traição. Suspeita-se que agentes alemães decidiram que o inventor não poderia chegar a Londres. Eles o teriam silenciado no navio e lançado seu corpo ao mar. Um homem ao mar. Em uma noite escura. Um crime perfeito sem testemunhas. Apesar de tentador, nunca surgiu uma prova sólida para este cenário. Outra teoria sugeria assassinato por rivais industriais. O motor de diesel ameaçava alterar o status quo dos combustíveis. Poderiam os poderosos interesses petrolíferos desejar diesel fora do caminho? Essa teoria desmorona sob análise. O motor diesel da época funcionava perfeitamente com derivados de petróleo bruto. Sua invenção não era uma ameaça para a indústria do óleo. Era uma bênção que abria um mercado inteiramente novo. Finalmente, resta a possibilidade mais mundana: um trágico acidente. O Mar do Norte no fim de setembro é traiçoeiro. Com vés escorregadios, tontura, um ataque cardíaco ou um deslize na escuridão. E tudo terminaria em segundos. Isso explicaria a falta de uma nota e a ausência de sinais de luta. Um século depois, o destino final de Rudolf Diesel permanece um enigma. Teria sido um gênio atormentado pelas dívidas, um traidor silenciado pela pátria, ou apenas um homem doente no lugar errado, na hora errada? O mar guarda o segredo daquela noite de setembro, levando consigo o homem que conquistou o mundo, mas que no fim não pôde escapar de sua própria sombra. O desaparecimento de Michael Rockefeller na Nova Guiné. Em 1961, o nome Rockefeller não era apenas um sobrenome. Era sinônimo de poder, riqueza e influência incomparáveis. Evocava imagens de arranha-céus de aço, vastos impérios petrolíferos e um domínio indiscutível sobre a política e as finanças norte-americanas. Eram a realeza não oficial dos Estados Unidos. Por isso, quando Michael Rockefeller, o filho de 23 anos do governador de Nova York, Nelson Rockefeller, desapareceu, não foi apenas uma tragédia familiar. Foi um evento sísmico que abalou o mundo e desafiou a noção de que o dinheiro e o poder poderiam conquistar qualquer coisa. Michael não era o herdeiro típico. Embora as portas do privilégio se abrissem sem esforço, seu espírito não ansiava pelas salas de diretoria ou pelas galas políticas. Ele possuía uma curiosidade genuína e profunda pelos mundos que existiam às margens dos mapas, longe da órbita de sua família. Estudou na Universidade de Harvard, onde sua paixão pela antropologia e pelas artes das sociedades não ocidentais floresceu, tornando-se uma vocação. Após a graduação, decidiu perseguir essa paixão com uma seriedade que surpreendeu a muitos. Não foi um capricho de menino rico, foi uma expedição acadêmica. Juntou-se ao Museu Peabody de Harvard em uma viagem à então Nova Guiné holandesa, um destino que o levaria a um dos lugares mais remotos e impenetráveis da Terra. Seu objetivo era claro: estudar, documentar e, acima de tudo, compreender a cultura do povo Asmat. Os Asmat, indígenas do sudoeste da Nova Guiné, viviam em um mundo primordial de selvas densas e pântanos labirínticos, uma região de lama e manguezais mal tocada pela influência externa. Sua existência era ditada pelos rios e pelos espíritos.
eram famosos por suas intrincadas e poderosas tradições de escultura em madeira. Para os Asmat, essas peças não eram meros objetos de arte. Eram canais vitais para suas práticas espirituais. Um elo com os ancestrais e um elemento central em rituais que, até pouco tempo antes, incluíam a caça de cabeças. Michael estava profundamente cativado por esta arte. Viu nela uma autenticidade crua e uma força espiritual que sentia que o mundo moderno havia perdido. Navegar pela região Asmat era um desafio formidável. Implicava lidar com um calor sufocante, nuvens de insetos, pântanos infestados de crocodilos e inundações frequentes. Era um mundo sem os confortos básicos aos quais Michael estava acostumado. Confortos que eram a própria essência de seu sobrenome. Mas ele não se deixou intimidar. Estava determinado a coletar esses artefatos únicos, não como troféus, mas como peças de preservação cultural que eventualmente seriam exibidas com respeito no museu de seu pai em Nova York. Em novembro de 1961, durante uma dessas expedições de coleta, Michael e o antropólogo holandês René Wassing entraram em um rio em uma canoa artesanal sobrecarregada. Esta viagem seria a última. No dia 17 de novembro, sua embarcação precária chegou perto da turbulenta foz onde o rio encontrava o vasto e agitado Mar de Arafura. De repente, a canoa foi engolida pelas águas traiçoeiras e virou. Michael, Wassing e 2 guias locais encontraram-se em uma luta desesperada pela sobrevivência. Agarraram-se ao casco virado enquanto a poderosa corrente os arrastava, lenta mas inexoravelmente, mar adentro, longe da salvação da costa. As horas passaram. A margem, que já era uma linha distante, tornava-se uma miragem cada vez mais tênue. A situação era desesperada. Foi então que Michael, um nadador capaz e cheio da confiança quase imprudente de seus 23 anos, tomou uma decisão fatídica. Segundo os relatos de Wassing, Michael olhou para a costa distante e disse algo como: "Acho que consigo chegar." Despojou-se de parte de suas roupas, amarrou 2 galões de gasolina vazios ao cinto como um flutuador improvisado e lançou-se às águas barrentas e turbulentas. Wassing e os guias o viram nadar, uma figura solitária lutando contra o oceano até que se tornou um ponto e depois desapareceu. Os guias e René Wassing foram resgatados milagrosamente no dia seguinte, exaustos e à beira da hipotermia, mas vivos. Michael Rockefeller, no entanto, nunca mais foi visto. A notícia do desaparecimento do herdeiro desencadeou uma operação de busca de uma magnitude quase sem precedentes. Nelson Rockefeller voou para a Nova Guiné para supervisionar pessoalmente os esforços, movendo todo o peso de seu nome. As conexões poderosas da família garantiram que não se poupassem gastos. Helicópteros e aviões da Marinha Norte-Americana cruzaram os céus, cortando o ar denso da selva. Patrulhas holandesas e embarcações locais varreram a costa lamacenta e as bocas dos rios. Tribos Asmat, mobilizadas pelas autoridades, internaram-se nas espessas matas que conheciam melhor do que ninguém. Durante semanas, essa impressionante demonstração de tecnologia e poder do século XX enfrentou um ambiente do primeiro milênio. Mas o litoral e os pântanos recusaram-se a entregar seus segredos. A busca intensiva não rendeu nada além de rumores e pistas falsas. Finalmente, as autoridades holandesas tiveram que encarar a realidade sombria. Concluíram que Michael provavelmente havia se afogado, vencido pelo cansaço e pelas fortes correntes. Ou talvez, sugeriram, tivesse sido vítima dos tubarões que frequentavam aquelas águas, ou, mais provavelmente, dos enormes crocodilos de água salgada que infestavam o estuário. Em 24 de novembro de 1961, Michael Rockefeller foi declarado oficialmente presumido morto.
Mas o mundo não estava pronto para aceitar uma resposta tão comum para um nome tão extraordinário. Mesmo enquanto a busca oficial terminava, as teorias sobre o que realmente aconteceu com Michael já circulavam, crescendo até se tornarem uma lenda moderna. A mais persistente, sensacionalista e obscura dessas teorias sustenta que Michael conseguiu a façanha impossível. Ele chegou à margem, mas em vez de encontrar a salvação, encontrou um destino muito mais aterrador. Rumores diziam que ele fora atacado e, potencialmente, consumido ritualmente por membros de tribos Asmat. Esta prática, embora horrenda para os padrões ocidentais, havia sido uma parte histórica e integral da cosmologia Asmat, embora os esforços coloniais tivessem tentado reduzi-la. Ainda assim, a ideia de um Rockefeller encontrando um fim tão primordial capturou a imaginação global. Ao longo dos anos, exploradores e jornalistas afirmaram ter encontrado novas provas que apoiam esta macabra teoria. Na década de 60, o jornalista Milt Macklin viajou para Arizona e regressou com histórias de segunda mão, sussurros e supostas confissões de membros da tribo que pareciam apontar que Michael fora morto. Décadas mais tarde, em 2014, o escritor Carl Hoffman publicou o livro Savage Harvest, que reacendeu o interesse público. Hoffman apresentou depoimentos e provas circunstanciais que sugeriam uma narrativa específica e trágica, que Michael foi morto não por um ato aleatório, mas como parte de um ritual de vingança. Segundo esta teoria, ele foi confundido com um representante do regime colonial holandês, que tempos antes havia liderado uma incursão que resultou na morte de vários homens Asmat respeitados. Michael, o primeiro homem branco que encontraram depois, teria pago o preço. No entanto, críticos apontam que essas afirmações dependem de boatos e relatos de eventos ocorridos gerações atrás. Nunca foram encontrados restos mortais ou artefatos pessoais que pudessem ser identificados definitivamente como dele. Outra teoria, mais romântica mas igualmente improvável, afirma que Michael sobreviveu e simplesmente escolheu não regressar. Postula-se que ele foi forçado a ficar ou que voluntariamente decidiu viver entre os Asmat, deixando para trás o peso de seu nome. O conceito de um ocidental que se torna nativo ressoa na literatura e ocorreu raramente na história. Esta ideia ganhou força graças a uma fotografia granulada que surgiu anos depois. A imagem parece mostrar um homem branco, de barba e pele clara, remando em uma canoa ao lado de guerreiros Asmat. Os crentes insistem que é Michael, adaptado à sua nova vida. Os céticos sugerem a explicação muito mais provável de que o homem seja apenas um membro da tribo com albinismo. Apesar de tudo, nunca houve um avistamento verificado. A família Rockefeller, por sua vez, manteve uma privacidade notável e digna sobre o destino de Michael. Nelson Rockefeller raramente falou publicamente sobre o assunto, e as declarações oficiais da família nunca se desviaram da conclusão original e trágica do afogamento. Para alguns teóricos, esse silêncio apenas alimenta o mistério, sugerindo que talvez soubessem algo que o mundo não sabia, que Michael, apaixonado pela cultura Asmat, queria escapar de sua vida privilegiada e, de uma forma ou de outra, conseguiu. Embora o desaparecimento de Michael Rockefeller provavelmente nunca seja totalmente resolvido, seu legado permanece. A arte extraordinária que ele arriscou a vida para coletar ajudou a apresentar a sofisticação da cultura Asmat ao mundo ocidental, formando o núcleo de uma famosa ala no Metropolitan Museum of Art de Nova York. Mas enquanto sua paixão é exibida em galerias climatizadas, a tragédia de sua história pessoal acende um interesse duradouro naquela região remota e nos enigmas que ela guarda tão ferozmente. O naufrágio do navio de carga MS München.
Na década de 1970, a engenharia naval atingia novos patamares de ambição e poder. Os navios tornavam-se maiores, mais fortes e tecnologicamente mais avançados do que nunca. Em 1972, um gigante de aço emergiu dos estaleiros, o MS München. Batizado em homenagem à cidade de Munique, ele era o orgulho da frota da Hapag-Lloyd, uma das maiores companhias de navegação da Alemanha. O München não era um cargueiro comum. Ele era um navio porta-barcaças, um design de vanguarda conhecido como LASH, Lighter Aboard Ship. Em vez de atracar em portos congestionados, o München funcionava como um navio-mãe. Seu enorme guindaste de pórtico podia içar barcaças pré-carregadas, 83 de cada vez, diretamente da água, prendendo-as em seu vasto porão e convés. Era um sistema desenhado para essa eficiência e a robustez máxima. Com um comprimento que superava os 260 metros, ele foi construído para conquistar o oceano mais temível de todos, o Atlântico Norte. Em 7 de dezembro de 1978, o München finalizou suas operações de carga no porto de Bremerhaven, na Alemanha. 83 barcaças, a maioria repletas de produtos de aço com destino à Savannah, na Geórgia, foram acomodadas em suas entranhas. Com uma tripulação experiente de 28 pessoas a bordo, o colosso de aço deslizou para fora do porto e apontou sua proa para o oeste, em direção às águas geladas do inverno Atlântico. Os primeiros dias da travessia foram rotineiros. Mas no Atlântico Norte, o clima é um predador que espera pacientemente. Por volta do dia 11 de dezembro, o München navegava diretamente para uma das tempestades mais ferozes registradas naquela década. Os relatórios meteorológicos descreviam ventos com força de furacão e ondas monstruosas. Apesar das condições extremas, o München era uma fortaleza flutuante. Seu capitão e sua tripulação, veteranos dessas águas, confiavam na capacidade do navio de enfrentar o temporal. Nas primeiras horas de 12 de dezembro, essa confiança foi estilhaçada. Pouco depois da meia-noite, um pedido de socorro cortou a estática do rádio. Vinha do München. O sinal era fragmentado, sufocado pelo rugido da tempestade, mas a mensagem era inequívoca. O navio estava em perigo grave. O oficial de rádio relatou danos catastróficos. Falou de ventos inacreditáveis e de que a água estava inundando a embarcação. Depois, um silêncio abrupto. O sinal de socorro foi cortado. O MS München acabava de desaparecer do mapa. A resposta foi imediata e massiva. Foi lançada uma das maiores operações de busca e resgate da história marítima em tempos de paz. 13 aeronaves, de aviões de reconhecimento a helicópteros, decolaram para varrer o oceano pelo ar. 110 navios, mercantes, guarda-costas e embarcações militares de várias nações mudaram de rumo e convergiram para a última posição conhecida do München. Eles enfrentaram um inimigo colossal. A área de busca era 5 vezes o tamanho da Alemanha, e a mesma tempestade que silenciou o München continuava a causar estragos. Ondas gigantescas e ventos uivantes dificultavam a visão e colocavam em risco os próprios socorristas. A posição do pedido de socorro era imprecisa, obrigando a frota de busca a cobrir um território vasto e hostil. Durante 10 dias angustiantes, a enorme força de busca vasculhou o Atlântico. A esperança desvanecia a cada hora, e nada foi encontrado, nenhum sobrevivente, nenhum rastro do naufrágio, nenhuma mancha de óleo. Era como se o oceano tivesse simplesmente engolido um navio de 260 metros sem deixar vestígios. Finalmente, pistas começaram a surgir, mas eram escassas e desoladoras. Os buscadores encontraram 3 das 83 barcaças que o München transportava, flutuando à deriva. Recuperaram 2 coletes salva-vidas e 2 boias, todos sem uso. E então,
encontraram 4 dos botes salva-vidas do navio, também vazios. Mas um deles contava uma história aterrorizante. Este bote em particular, que ficava fixado na lateral do München, mostrava sinais de um dano extremo e incomum. Os investigadores focaram nos pinos de aço que o prendiam à superestrutura do navio. Esses pinos estavam situados a uma altura impressionante, quase 20 metros acima da linha da água. Eles foram projetados para suportar quedas e impactos, mas foram encontrados dobrados para trás. A única forma de aqueles sólidos pinos de aço se dobrarem daquela maneira seria por uma força imensa atingindo o bote não por baixo ou pelos lados, mas por cima. Algo havia esmagado o bote salva-vidas enquanto ele ainda estava em seu suporte, a 20 metros sobre o nível do mar. A conclusão era de arrepiar. A investigação oficial, diante da ausência de um naufrágio para examinar, pôde apenas concluir que o München afundou como resultado de um evento incomum causado por condições climáticas severas. Essa explicação, vaga e profundamente inquietante, deixou a porta aberta para uma teoria que, na época, muitos consideravam mais um mito de marinheiro do que um fato científico. A onda gigante, ou Rogue Wave. Durante séculos, marinheiros contaram histórias de ondas solitárias, paredões de água do tamanho de montanhas, que surgiam do nada, capazes de partir navios ao meio. Os cientistas, no entanto, mantinham-se céticos. Os modelos estatísticos da época sugeriam que ondas de tal magnitude eram tão raras que, na prática, não existiam. O München começou a mudar essa percepção. A evidência do bote salva-vidas danificado a 20 metros de altura era uma prova silenciosa. Sugeria que uma massa de água colossal varreu o convés do navio, esmagando tudo em seu caminho. Esta teoria permaneceu no campo da especulação até 1995. Naquele ano, na plataforma petrolífera Draupner, no Mar do Norte, instrumentos a laser registraram e mediram com precisão uma dessas ondas. Materializou-se uma parede de água de 25,6 metros em um mar com ondas médias de 12 metros. Era a prova irrefutável. As ondas gigantes eram reais. Com essa nova evidência, muitos revisitaram a tragédia do München. A teoria que surgiu foi aterradora. Acredita-se que o München, lutando contra a tempestade, encontrou uma ou várias ondas gigantes de até 30 metros de altura. Uma onda desse tamanho não atingiria apenas o navio. Ela o teria sepultado. A água teria estourado as janelas da ponte de comando, que ficava ainda mais alta que o bote salva-vidas, levando os oficiais ao silêncio eterno ou incapacitando-os instantaneamente. O peso de milhares de toneladas de água caindo sobre o convés causaria danos estruturais catastróficos, inundando os porões em segundos e provocando um mergulho incrivelmente rápido para as profundezas. Um evento assim explicaria o pedido de socorro fragmentado e a ausência total de sobreviventes. Claro, outras teorias surgiram. Alguns sugeriram que as 83 barcaças de aço se soltaram dentro do porão durante a tempestade. Se essa enorme massa de aço tivesse se deslocado de uma só vez, a mudança repentina no centro de gravidade poderia ter feito o navio virar instantaneamente. Uma teoria mais controversa, nascida da paranoia da Guerra Fria, sugeriu que o München colidiu com um submarino da OTAN ou soviético que operava em segredo. Segundo essa ideia, o dano foi tão severo que afundou o cargueiro, e o incidente foi encoberto pelas potências militares. No entanto, nunca apareceu a mínima prova que sustentasse tal afirmação. Hoje, a teoria da onda gigante continua sendo, de longe, a explicação mais provável e assustadora para a perda do MS München. Seus restos nunca foram encontrados. Eles jazem em algum lugar nas profundezas abissais do Atlântico Norte. Um gigante de aço derrotado por uma força da natureza
que, por muito tempo, acreditamos existir apenas nas lendas. Se o naufrágio for localizado algum dia, especialistas poderiam finalmente ler a história de seus últimos momentos e resolver, de uma vez por todas, a causa desse misterioso desaparecimento marítimo: o sequestro de Yutaka Kumi no Japão. Em 19 de setembro de 1977, um japonês de 52 anos, chamado Yutaka Kumi, desapareceu. Ele não sumiu em uma selva remota ou em meio a uma tempestade oceânica, mas na pitoresca e pacata península de Noto, na província de Ishikawa. O que inicialmente foi investigado como o desaparecimento de um morador local, um caso triste, mas comum, se desenrolaria ao longo das décadas para revelar uma trama de espionagem internacional e um ato de agressão estatal tão descarado que desafiava a lógica. Kumi era um homem comum. Trabalhava como vigilante na prefeitura de Mitaka, em Tóquio, e levava uma vida discreta. Naquele mês de setembro, ele viajou para a costa oeste do Japão, uma zona conhecida por suas paisagens escarpadas e águas termais, supostamente para um breve passeio. No dia anterior ao seu sumiço, fez uma ligação para um colega. O tom era casual, quase despreocupado. "Estou em uma fonte termal na península de Noto agora", mencionou. Seria a última vez que alguém conhecido ouviria sua voz. No dia seguinte, Kumi foi visto caminhando por uma praia perto da vila de Ushitsu. Depois disso, ele simplesmente se esfumou. Os esforços iniciais para encontrá-lo não renderam nada. A polícia local varreu a costa e interrogou residentes, mas ninguém conseguia explicar o que aconteceu naquela noite. Não havia sinais de luta, nem cartas, nem testemunhas de qualquer acidente. Diante da falta de provas de um crime, as especulações focaram no óbvio: um escorregão acidental nas rochas que o teria levado ao mar, ou uma decisão voluntária de abandonar sua própria existência. Contudo, uma teoria estranha surgiu. Em novembro de 1977, um jornal local sugeriu algo que parecia ficção: que Kumi poderia ter fugido para a Coreia do Norte em um barco. A ideia de que um vigilante de meia-idade, sem afiliações políticas, abandonaria tudo para abraçar o regime de Pyongyang parecia absurda. E, no entanto, sem restos mortais para encontrar, as teorias convencionais também não se encaixavam. Mas o que o público não sabia era que, nos bastidores, a polícia japonesa já havia encontrado sinais alarmantes de que algo muito mais sombrio havia ocorrido naquela areia. Na mesma noite do desaparecimento, as autoridades receberam um relatório inquietante. Um barco suspeito foi avistado rondando a baía de Toyama. Naquela noite, Kumi estava em uma hospedaria local, mas não estava sozinho. Um outro homem o acompanhava. O dono da estalagem sentiu um profundo desconforto quando a dupla saiu tarde da noite. Naquela costa silenciosa, não havia absolutamente nenhum lugar para ir após o anoitecer. Essa coincidência colocou a polícia em alerta máximo. Agentes correram para a área, mas chegaram tarde demais. Kumi já havia partido. Entretanto, seu companheiro, um cidadão coreano identificado apenas como Lee, ainda estava na margem. Lee foi preso imediatamente. Quando a polícia revistou seus pertences e sua casa, a verdadeira natureza da situação emergiu. Descobriram ferramentas clandestinas de espionagem, tabelas de criptografia, livros de códigos e materiais para operações encobertas. Os achados sugeriam, sem qualquer dúvida, que Lee era um agente norte-coreano envolvido em uma missão secreta. Apesar dessas evidências gritantes, o caso não se transformou em uma investigação de sequestro de alto nível. Em uma reviravolta que hoje parece incompreensível, Lee nunca foi processado pelo sumiço de Kumi. Foi libertado e, tempos depois, até conseguiu se naturalizar japonês. Na época, as autoridades trataram o incidente com extrema cautela, mantendo os detalhes em sigilo. Por anos,
A narrativa oficial foi apenas a de um homem que abandonou o país ilegalmente. Os anos passaram, as décadas voaram, e um padrão aterrorizante começou a emergir. Entre o fim dos anos 70 e o início dos 80, um número alarmante de cidadãos japoneses desapareceu misteriosamente de zonas costeiras, em circunstâncias idênticas. Nos anos 90, as famílias dos desaparecidos, com a ajuda de jornalistas, começaram a unir os pontos. O que descobriram foi uma das histórias mais chocantes do Japão pós-guerra. Suspeitavam do impensável, que agentes norte-coreanos estavam sequestrando sistematicamente cidadãos japoneses em suas próprias praias. Essas afirmações ganharam credibilidade com confissões de agentes capturados. O governo japonês foi forçado a encarar a verdade e reconheceu oficialmente 17 casos de sequestro. Yutaka Kume figurava como a primeira vítima conhecida. O caso de Kume se encaixava perfeitamente no padrão. Segundo as investigações, ele foi alvo de uma rede de espionagem que operava dentro do Japão. Em Tóquio, foi contatado por um homem identificado depois como Kim Shiho, um espião que usava o pseudônimo Yoshida. Kim atraiu Kume com a promessa de um negócio lucrativo. Era uma armadilha. Assim que Kume aceitou viajar para discutir o acordo, foi levado para a Senhora Costa. Ali, em uma praia deserta, a equipe de Kim o entregou a outro agente que esperava em um barco. Sob o manto da escuridão, Yutaka Kume foi levado à força pelo mar do Japão para a Coreia do Norte. Foi, na verdade, um sequestro patrocinado por um Estado. O motivo por trás de um programa tão arriscado ficou claro com o tempo. A Coreia do Norte sequestrava estrangeiros para fins sinistros. Roubavam identidades para que seus espiões circulassem pelo mundo com passaportes legítimos. Mas o objetivo mais perturbador era o treinamento. Os sequestrados eram forçados a ensinar língua e cultura para que os agentes norte-coreanos pudessem se passar por japoneses sem levantar suspeitas. Em outros casos, as vítimas eram obrigadas a criar filhos de oficiais para que as crianças crescessem com todos os sotaques e trejeitos naturais de um nativo, tornando-os infiltrados perfeitos. No caso de Kume, os investigadores acreditam que ele foi escolhido por ser um homem solitário e discreto, alguém que poderia sumir sem causar grande comoção. A Coreia do Norte, por sua vez, nega qualquer envolvimento. Embora o líder Kim Jong-il tenha admitido outros sequestros em 2002, o regime insiste que Kume nunca entrou em seu território. Apesar das negativas, as autoridades japonesas emitiram um mandado de prisão contra Kim Shiho em 2003. Foi a primeira vez que uma ordem direta foi expedida contra um agente norte-coreano em um caso de sequestro. Acredita-se que Kim tenha retornado à sua pátria e ele permanece na lista de procurados da Interpol. Até hoje, Kim Shiho é um fugitivo, e o destino final de Yutaka Kume permanece um mistério absoluto. Um diário marcado com uma cruz, uma canoa virada em águas hostis, um bote salva-vidas destruído a 20 metros acima do mar, um barco espião esperando em uma costa solitária. Em cada uma dessas histórias, a verdade completa se esconde além do nosso alcance. A linha que separa um acidente trágico de uma conspiração, um ato de desespero de um crime calculado, é tão tênue que se apagou com o tempo. Essas pessoas e embarcações não apenas desapareceram, deixaram para trás um vazio preenchido por perguntas e fascinação. Elas nos lembram que, apesar de toda a nossa tecnologia, o mundo continua sendo um lugar onde o inexplicável pode acontecer. Mas agora, a conversa pertence a você. O que você acha que realmente aconteceu? Teria Rudolf Diesel sido vítima de suas dívidas ou de suas patentes? Michael Rockefeller conseguiu chegar à margem daquela selva? Queremos ler as suas teorias. Compartilhe o que você pensa nos comentários. E se você é apaixonado por mistérios que desafiam o tempo e a lógica, inscreva-se no canal e ative as notificações.
A próxima história inexplicável já está esperando para ser contada.